esposa orando para o Senhor me ganhar, né? E nessa correria toda, eu ainda estava com um contrato com o Tigrão, que na época a rescisão era uns R$750 mil para eu sair. Então eu estava na agenda, não conseguia sair, estava preso e não tinha esse dinheiro disponibilizado para sair de uma vez. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não vou mais. E aí deixei lá de mão, falei, mais forte. Aí eu já estava desacreditado. Aí eu falei, não vou, mas eu tinha as agendas. Aí eu fui fazer uma agenda num pagode que tinha Fórmula do Gol, que tinha em Jacarepaguá. Tinha um pagode, era um pagode funk que tinha lá, eu fui fazer uma presença lá. Peguei meu carro, passei na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus tem uma escola de samba, que é essa que eu também às vezes participava lá. Ela é numa encruzilhada. Quando eu passei nesse lugar, meu carro tomou uns 13 tiros, mais ou menos. Meu Deus. Não pegou nada no vidro, mas a lateral do carro ficou com furo, marca de furo. Não pegou nada em mim. E eu parei exatamente na cruzilhada. Falei, meu Deus, todo mundo conhece meu carro aqui. Quem deu tiro no meu carro? E olhei e aí desci do carro, que é bem numa encruzilhada mesmo, essa escola de samba. Numa principal, ela corta uma principal e faz uma cruz mesmo. E aí eu fiquei nesse local, falei, quem deu tiro no meu carro? Todo mundo me conhece aqui. Por que deram um tiro no meu carro? Eu fiquei uns 20, 30 minutos ali para tentar ver e ninguém não via ninguém. Aí eu falei, vou para onde eu tinha que ir. Entrei no meu carro, fechei, bati a porta. Quando eu meti a chave na ignição, que eu fui acertar o retrovisor, eu vi pelo retrovisor o Zé Pilintra sentado no carro. Aí eu olhei, a imagem desfez. Aí eu falei, cara, esse cara ia me matar, cara. Se eu não me posicionar em Deus, porque diferente da gente, o inimigo não brinca de ser inimigo, né? Sim. A gente fica em cima do muro, a gente mas não, o inimigo ele tá doido para nos consumir, né? E aí eu falei, eu preciso me posicionar, fui para aquele evento, fiz, e aí minha esposa teve uma estratégia lá de me levar para o culto. Eu cheguei num culto, passou a semana, né? Umas 2 semanas depois eu me levou para o culto, e a gente homem é sempre mais duro, né, nessas coisas. Aí eu fui para o culto com o cabelo louro, que eu era crilouro. E aí eu fui com o cabelo louro, uma camiseta regata fininha, né? Os cordões de ouro, sentei lá na frente. E aí foi na hora que Deus usou um homem de Deus, que é o pastor Renato Venâncio, meu amigo até hoje. E aí Deus falava tudo que eu precisava ouvir no meu ouvido. Ele chegava assim e falava, para você ver que sou eu, Deus, que te guarda até esse momento e vou continuar te guardando, que você precisa saber, eu vou falar no teu ouvido, que a igreja precisa saber, eu vou falar para a igreja. Aí ele vinha, falava no meu ouvido os meus vacilos, entendeu? E para a igreja ele falava as coisas que edificava a igreja. Aí foi tremendo. Aí no final o apelo, né? Que é o principal. Um apelo, vem para Jesus, você aceita? Eu falei, não. Porque a gente não entende os planos de Deus. E eu falei, não é porque eu não queria, eu chorei, eu senti Deus, mas na nossa subconsciente a gente está em dívidas. A gente precisa acertar as coisas, né? Eu preciso deixar de beber, eu preciso deixar de fumar. Não. Quando Jesus chama, ele chama e te conserta no caminho, entendeu? Então, talvez você está nos assistindo aí, são ouvintes e frequentadores desse canal. Deus está querendo que você venha do jeito que você está, porque ele vai te mudar no caminho. Foi assim que ele falou com os discípulos, larga a rede e vem. Ele foi explicando como faz, mas na maioria das vezes a gente quer entrar para Jesus perfeito. A gente quer largar tudo, né, pastor? Se arrumar tudo, meter o terno, ficar bonitão, depois vir. E Jesus está querendo que a gente, de alguma forma, venha e ele vai nos consertando. É claro, existem situações onde Deus chama o homem e transforma ele de uma maneira, você deve conhecer assim como eu conheço, que Deus toca no cara e o cara muda. Sim. Bebeu, não bebe mais e acabou. Mas tem gente que ainda vai para Jesus, vai ter os seus vícios e o Senhor, através do Espírito Santo, vai consertando. Vai tratando aos poucos. E aí eu falei, cara, não vou, fiquei naquilo, não vou, fui para casa. Aí a Janaína, muito sábia, ficou quieta e eu já estava vendo a transformação, as vestes da minha esposa já não eram mais as mesmas, a fala, a postura, e eu estou vendo, pô, essa mulher tá diferente e tal, não briga mais comigo. E eu bebia muito, né? Se tinha um nível, pastor, de 1 a 10 eu era 11. Porque eu ia para o mercado e um carrinho de mercado era só com bebida. Meu Deus. E os outros carrinhos era para compra. Você entrou num ponto, só cortando assim rapidinho, Não, num ponto assim que é bom
que é bom a gente frisar aí. A sua esposa revelou Cristo, né? Ela pregou sem nenhuma palavra. Olha aí, ó. Então, pega aí, mulherada. Quer ganhar seu marido para Jesus? Pega a lição aí. Porque tem muita gente, pastor, que não vai ler a Bíblia, mas vai ler a gente. Exato. Pode não pegar na Bíblia, nunca pegar numa Bíblia. Nunca ler uma Bíblia, mas ela vai ler as suas ações. É verdade. Entendeu? Tem gente que vai se converter só pelas suas ações. Nunca vai ouvir a sua pregação, pastor. Mas quando ele olhar e ver assim, ó, olha quem é esse aí, eu sei, esse aí anda direitinho, é correto, paga as contas, faz direitinho, já é a maior pregação. Sim. Então, tem gente que vai ler as ações da gente. Então, eu li essas ações da minha esposa e falei, cara, ela tá diferente, nunca pregou para mim. Ela falava de Jesus para eu dar uma oportunidade, mas nunca pregou. Mas eu vi que o linguajar, a forma de falar, a postura de conduzir a minha casa, caráter, né? Mudou. E aí eu falei, cara, essa mulher tá diferente. Então, quando eu não tinha resposta, ela era a resposta para mim. Sim. Aí eu perguntei para ela, fui para casa, ela assim, não, tem seu tempo, tal. Aí, passou uns dias, eu falei, só pode aceitar Jesus na igreja? Ela, não, meu amor, não precisa só aceitar na igreja, não. Você pode aceitar em qualquer lugar, mas a igreja é o lugar onde você tem o apoio, o suporte, onde você vai aprender a comunhão, e foi me explicando tudo. Eu falei, então, pois bem, eu quero aceitar agora. E ajoelhei no lugar onde ela chorava, porque a promessa de Deus para ela é, aonde você chora é onde que eu vou te honrar. Meu Deus. Então, às vezes, a gente quer muito que algo aconteça do nosso jeito, Sim. mas Deus já tem um protocolo. Ele já tem um tema. Então, não era para eu aceitar na igreja. Era para sentar lá. Porque Sim. Deus tinha um compromisso com a minha esposa. Entendeu? Então, ele não deixou, não permitiu que eu... por mais que a gente tivesse motivo pelo ambiente, porque o ambiente traz essa emoção, Deus não permitiu que eu aceitasse lá. Mas quando eu estava num lugar onde a minha esposa chorou por meses, buscando ali, eu ajoelhei no exato lugar. E Deus falou com ela, no lugar que você chora é o lugar que você vai ser honrado. E aí eu ajoelhei exatamente, pastor, no mesmo lugar que ela orava. E aí ela começou a chorar. E eu perguntei, o que você está vendo? É para estar feliz, eu estou aqui. Ela falou, porque foi aqui que Deus falou que você ia voltar. Forte, hein? Entendeu? Então, é você que está assistindo aí, que está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu esposo, pelo seu... Não desista, porque o plano, se Deus te prometeu, ele não vai furar fila. Ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer no tempo certo, na hora certa. Eu costumo dizer, Deus não entrega Ismael, ele entrega Isaac. Ele não entrega nada fora do tempo, nada de vez. Na minha época, a gente comia manga com sal, né? Para poder quebrar um pouquinho do amargo da manga. Só que Deus não entrega nada amargo para a gente. A gente precisa acrescentar nenhuma bênção que Deus entrega. Deus entrega no tempo certo, na maturidade certa. Deus, ele não vem fora do tempo. E, às vezes, na maioria das vezes, alguns planos de Deus estão no tempo dele, não no nosso tempo. E a gente cisma em colocar o nosso tempo à frente do tempo de Deus. Sim. Então, eu me converto e aí começo a trabalhar onde eu me converti. Eu falei, cara, eu tinha um curso de torneiro e ajustador mecânico, só que eu não exercia mais a função, porque eu vim de uma família de militares. Meu pai é militar, polícia técnica, meus irmãos paraquedistas, eu da aeronáutica. Então, eu falei, cara, eu vou viver da aeronáutica. Só que na época do Tigrão e do pagode, estava dando mais dinheiro, então eu abandonei tudo. Sim. Então, quando eu aceitei Jesus, eu falei, caramba, para onde eu vou agora? Aí eu falei, vou gravar um CD e vou cantar funk gospel. Aí Deus falou, não. E eu falei, Senhor, abandonei tudo. Ele falou, entendo que você abandonou tudo, mas eu não quero mais um cantor. O meu propósito contigo é outro. O meu propósito contigo. Porque às vezes a gente acha, porque está cantando, que Deus queria que a gente cantasse. Exato. Entendeu? Porque tu é ministro, palestrante no secular, e Deus vai te usar na mesma área. E o plano de Deus, às vezes, é diferente. Tem pessoas que Deus vai usar nas duas ações, nas duas unções. Deus vai usar naquele talento, naquele dom ali, mas tem gente que Deus não vai usar. E aí Deus falou, vai estudar. Eu fui fazer teologia, fui estudar, porque Deus não queria que eu cantasse. Eu tenho uma promessa de um CD, porque Deus falou, depois de uns anos, falou, eu vou te dar. Mas eu entendo que isso é do ministério, entendeu?
vai ser um CD que eu vou encabeçar, porque hoje, pela graça, a gente tem um ministério em Jacarepaguá chamado Place, lá no Rio de Janeiro. Então, pode ser que esse CD seja lá uma realização de dizer, eu fiz parte desse CD, desse campo musical. Mas Deus queria que eu cuidasse de pessoas. Então, eu fui estudar, e é muito difícil, né? Porque eu acho que, nesse tempo, pastor, muitas pessoas estão faltando ter o discipulado. Sim. Eu me lembro que o pastor onde eu me formei, onde eu sentava no culto lá na frente, e o microfone ficava vazio. Mas eu não subia, porque não era tempo de subir, não era só cantar, era saber o que está cantando. E hoje o cara se converte, a gente enfia ele no microfone, pega um obreiro, bota ele na porta, sai botando, porque a gente tem a real necessidade. Porque hoje a igreja, ela está, vou colocar assim, ela está adoecida, não está doente. Ela está adoecida porque muita gente que tinha responsabilidade séria brincou com as coisas. Então, a gente está tendo um trabalho duplo. Eu acho, talvez, só se eu estiver errado, mas a minha pergunta, aonde eu pergunto para qualquer pastor, é a mesma coisa. A gente tem mais problema com quem já é do que quem está chegando. É verdade. A gente tem que fazer um duplo gabinete. Às vezes você quer avançar, mas não consegue porque está tratando alguém que já é crente. Sim. Entendeu? Então, a força que você tinha para empenhar para fora, você acaba empenhando para dentro. Aí parece que você está batendo estacas de novo. Sim. E aí isso vai desgastando, porque onde era para a gente ganhar mais, a gente está cuidando muito mais. Tem que curar os crentes. Exatamente. E aí, nessa cura, você não consegue discipular todo mundo. Sim. Porque ou você é médico ou você é professor. É verdade. Entendeu? Não dá para ser médico e professor. Entendeu? Sim. Porque nem tudo que você tenta ensinar na operação, o senhor que trabalha com libertação, às vezes você olha aqui como é que eu estou fazendo. Vem aqui comigo. O cara está te olhando. Mas, às vezes, o cara está doente. E aí não tem como você explicar o doente. E, às vezes, pior de tudo, pastor, o cara está doente e nem sabe que está. Acha que está são. Nossa, você falou né? a verdade. Quantas vezes a gente está discipulando alguém já achando que está pronto, né? Aí, no meio do caminho, recebe um confronto, um ataque e para porque estava doente, você não sabia. Até que você falou, ele achava que estava curado, né? Mas está doente. É. E talvez a pergunta de alguns pastores é, mas você não teve discernimento para isso? Tive. Mas Deus não revela tudo. Exato. Deus não é obrigado a revelar a deficiência do próximo sempre. Sim. Entendeu? Deus andou com Pedro. Deus não sabia que, na figura de Jesus, que é o nosso Deus, não sabia que Pedro ia puxar a faca? Por que ele não falou em casa, Pedro, deixa a faca aí, porque senão você vai cortar a orelha? Isso. Deus deixa a faca na cintura para revelar se a nossa doença vai fazer a gente puxar a faca ou não. Forte. Ele deixa a gente andar com a faca. A possibilidade e o direito, o livre-arbítrio de escolher puxar a faca é nossa. Sim. Entendeu? Então, dentro da nossa humanidade, do nosso corpo doente, a gente vai decidir se o que é mais forte é a saúde ou é a doença. A gente tem essa possibilidade. Então, se Deus deu essa possibilidade e Pedro andou com o Senhor e com Pedro Deus não fez isso, comigo e contigo ele vai fazer? Não. O doente vai andar lá e Deus vai deixar. Porque a gente prega isso, que Deus é o justo juiz, correto? Então, como ele é justo juiz se ele não permite que a causa aconteça? Ele precisa julgar uma causa. Então, ele espera que a gente erre ou acerte, para que na hora do julgamento ele possa, todo mundo fala, um filmezinho, né, que vai passar. Mas ele espera que isso aconteça para que no momento certo ele possa nos levar para esse linho e falar, você lembra? Você estava com o pastor assim, botei você de frente com ele para andar com ele e você não quis andar. Entendeu? Então, Deus precisa te honrar. E às vezes a honra é só lá no tribunal. Entendi. A gente está esperando essa honra para agora. E tem gente que vai ser cuspido, que vai ser rejeitado, que vai ser traído, porque a honra não vem na mesa, a honra vem na cruz. Forte. A honra é a cruz. Depois você passa pela cruz, é o tempo de exaltação, é o tempo que você se revela do propósito. A honra não vem na mesa. Entendeu? Na mesa é lugar de traidor, na mesa é lugar de gente que vai te apoiar, mas de gente que vai trair. Na mesa é lugar de gente que vai querer estar mais perto, à tua direita ou à tua esquerda. A mesa é o lugar que revela coisa. A mesa é o lugar de revelação de coisas e pessoas. Você falou algo muito forte aí, você não tinha chegado ainda, eu estava conversando aqui antes de iniciar.
né, que vai chegar tempo que Deus vai permitir pessoas que estão com pecados escondidos ou com alguma coisa em oculto e sentar na nossa mesa. Sim. E eu falei para o Rafael, eu falei assim, e Deus não vai nos revelar. Depois da mesa vai ser revelado, mas por quê? Se o diabo sentou na mesa de Jesus, cara, né? Tava sentado, o traidor estava na mesa de Jesus, quanto mais na nossa mesa, né? Então, o que a gente falou, Deus não é obrigado, mas você fez um podcast com aquele camarada lá tá com um problema assim, tá? E Deus não te revelou, você é do campo da libertação, tá? Mas Deus não é obrigado, como a gente falou, né? Então, às vezes, Deus traz para expor depois, e aí vai ser... O muito importante desse texto é que fala assim,